Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. A nossa contribuição para a aula, próxima aula agora de crianças, intermediários e adolescentes, muito boa. Eu tive ouvindo aqui o áudio do encontro com professores da Rádio Manaim, muito boa, muito profunda. A professora trouxe um esclarecimento. Eu estou aqui até agora entusiasmado com tanta informação, a forma como ela fez algumas aplicações proféticas, chamando a responsabilidade, mostrando para adolescente, mostrando para cada classe a sua responsabilidade de entender e de valorizar este sacrifício. Às vezes nós passamos muito tempo mimando as crianças de cada classe, às vezes usando uma linguagem um pouco, como se diz, um pouco fraca a respeito das doutrinas, a respeito dos ensinamentos. Então, assim, a gente, na maioria das vezes, a gente acaba como se estivesse contando uma história. Mas a forma como a professora aqui, ela, no encontro de professores, na Rádio Manaim, foi muito boa. Ela falou de alguns assuntos aqui que eu fiquei maravilhado. A forma como ela tratou, fez as aplicações proféticas de forma extraordinária. Eu estou até aqui com o rascunho aqui da mensagem em mãos para poder preparar para as irmãs, mas assim, não tem muito o que acrescentar não, é exatamente aquilo ali mesmo, da forma como ela fez. Mas como a gente tem aí o compromisso com as irmãs de estar sempre preparando alguma coisa para poder ajudar as irmãs, então nós vamos aqui ver o tema Bíblia, a Palavra de Deus. Bíblia, a Palavra de Deus. Então nós temos esse tema. As nossas crianças, elas precisam entender isso, né? Precisam entender exatamente que nós não estamos aqui a mercê. A Bíblia, ela não é somente um livro que nós colocamos embaixo do braço para carregarmos. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida. A Bíblia é a nossa bússola para a eternidade e o nosso manual de vida aqui nesta terra. Então, o texto como base está no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 20, né, que está escrito da seguinte forma: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, isso foi depois da ceia, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue que é derramado por vós, louvado seja o nome do Senhor. O objetivo dessa aula é mostrar às classes que, através do sangue de Jesus, Deus fez com o homem um novo concerto, ou seja, um novo testamento, uma nova aliança. Se os irmãos parar e observar que isso aqui foi depois da ceia, não foi no momento que estava distribuindo, não, isso aqui foi assim que terminaram de ceiar, que partiu o pão, que cada um tomou o cálice e bebeu daquele vinho ali. Ele toma o cálice assim que se encerra a ceia e ele anuncia para os seus discípulos: olha, este cálice aqui agora é o cálice do Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Porque Jesus ele ia morrer em seguida. Então ele já profetiza aqui mais uma vez, ele já fala para os seus discípulos. Porque Jesus ele sempre orientou o seu povo. Jesus, ele não deixou os discípulos à deriva. Se eles, depois da morte de Jesus, cada um foi para o seu canto, porque eles não tinham tido ainda uma experiência de salvação. Mas a palavra diz que depois que Jesus ressuscita, aí sim, eles começam agora a entender o verdadeiro projeto. Então, nós vamos ver que aqui, nesse instante, ele está falando exatamente de um tempo vindouro, que daqui a pouco ele já iria subir a cruz do Calvário, seu sangue seria derramado. Então este cálice aqui que ele estava tomando agora já estava representando o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário para poder dar o direito ao homem a alcançar a bênção de vida eterna. Na aula passada nós vimos a Bíblia vimos que a Bíblia ela é dividida em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento.
Então, na aula passada nós falamos sobre a velha aliança. Esse é o objetivo aqui, essa aula aqui agora nós vamos falar sobre a nova aliança. Só para poder recapitular um pouco, os irmãos vão poder observar que a velha aliança, né, que é o Velho Testamento, foi estabelecido como um concerto, né, um concerto com o povo de Israel. E foi através de quê? Foi exatamente através das leis. O Senhor escreveu ali as leis nas tábuas, lá no monte, onde Moisés buscava, o Senhor, onde Moisés orava. O desejo do Senhor era dar vitória ao seu povo. Deus, ele sempre se preocupou com a vitória para o seu povo. Então, assim, se os irmãos parar para poder fazer uma reflexão até o dia de hoje que nós estamos servindo ao Senhor, nós vamos ver todas as providências, né, que o Senhor tem nos provado, mas Ele também tem providenciado a vitória para cada um dos teus servos. É isso que alegra os nossos corações. Mas algo acontece conosco que acaba nos distanciando do Senhor. Então, na época de Israel, ali no passado, o que aconteceu? Toda vez que Israel pecava, matava-se um animal. E esse animal ele era exatamente morto para poder dar o direito ao homem de voltar a ter comunhão novamente com o Senhor. Então, trazia-se um animal e morria-se aquele animal, derramava-se o sangue para que o homem voltasse a ter comunhão com o Senhor. E hoje a gente pode observar que se não houvesse este sacrifício perfeito de Jesus Cristo, nós hoje não teríamos o direito, não teríamos esse direito de chegarmos até o Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que Israel é a nação eleita de Deus. Então, o velho concerto, a velha aliança é exatamente de Israel. É de Israel. Mas a nova aliança, ela não é exclusiva de Israel. Não. A nova aliança, ela é exclusiva para o homem. Seja de Israel, seja dos Estados Unidos, seja da Argentina, seja de onde for. A nova aliança, ela abre esse leque de salvação para todos os povos, raças, tribos e nações. Então, o que aconteceu? Com a morte do Senhor Jesus Cristo, hoje não precisa mais sacrificar um animal. Por quê? Porque o animal, ali naquela época, era representada porque Jesus só existia na eternidade. Jesus não tinha nascido ainda. E se os irmãos pegarem para poder observar a palavra de Deus, os profetas, eles vêm anunciando a respeito dessa nova aliança, desse novo concerto, né? Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. O profeta Jeremias falou isso. O profeta Jeremias profetizou sobre isso. Então, o que está acontecendo hoje não é uma novidade. Por quê? Porque toda palavra ela aponta exatamente para isso que está acontecendo hoje. E o que é que está acontecendo hoje? O que é que está acontecendo nesse tempo do breve? O que está acontecendo é a salvação de vários povos, é a salvação de várias nações, é a salvação de várias línguas. E qual é a preocupação do Senhor? A grande preocupação do Senhor com o seu povo é a valorização dessa nova aliança. Porque salvação, ela só vem através da valorização. Lá na velha aliança, o Senhor escreveu a sua aliança em tábuas de pedras. Mas nessa nova aliança, agora o Senhor está instituindo para o homem que fosse escrito essa nova aliança no coração. E o que é escrever isso no coração? O escrever isso no coração é nós guardarmos a palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. A tua palavra escondi. A palavra de Deus, ela nos santifica a cada dia. A palavra de Deus, ela nos renova. A palavra de Deus nos abre os olhos para enxergar um tempo vindouro. Um tempo que foi profetizado lá nos profetas antigos e que agora está se concluindo, está se confirmando todos os dias aqui nas nossas vidas. Então essa nova aliança traz para nós esta grande certeza.
Então, o que nós devemos fazer? Se os irmãos pegarem, as irmãs também aí pegarem para poder observar, vai ver que o nosso coração, na maioria das vezes, está cheio das coisas dessa vida. E o que acontece? A palavra de Deus acaba entrando no ouvido e saindo do outro lado, porque não há lugar, não há morada. Por quê? Os nossos corações estão cheios das coisas desta vida, estão cheios dos prazeres desta vida. Houve uma observação que foi feita pela professora que eu fiquei maravilhado. A forma como os adolescentes de hoje estão se comportando, a forma como os adolescentes de hoje estão agindo, não estão tendo mais o temor, não estão guardando mais a palavra do Senhor nos seus corações. E nós, como pais, como diáconos, como obreiros, como professores, nós precisamos deixar isso bem claro para as nossas classes. Jesus está voltando, Jesus é a nova aliança e só vai para a eternidade aqueles que estão conservando esta nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Está escrito em Lucas. Depois as irmãs podem estar olhando os slides e vão ver exatamente isso, né? É o cálice do meu sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O que hoje nós estamos tendo são pessoas negando essa doutrina, são pessoas negando esta aliança. Nós não estamos aqui falando de um sangue biológico, nós estamos falando aqui de um Espírito que foi derramado, que é o Espírito Santo. O sangue de Jesus é o Espírito Santo de Deus que age no meio da igreja, como agente de união, como um agente que leva para todos os membros do corpo aquilo que cada membro necessita, cada membro precisa. Nós precisamos valorizar exatamente isso. E esta nova aliança que agora não é exclusivo de Israel, como nós já falamos. Não, é para todos os povos. O sacrifício da cruz do Calvário foi um direito que o Senhor Jesus abriu na cruz do Calvário, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Este ensino tem sido maravilhoso, né? Se os irmãos vê a forma como isso está ecoando dentro das igrejas, irmãs, vocês não têm noção. Provavelmente deve ter, se perdoa pela expressão. As irmãs devem estar vivendo grandes experiências. Faço parte de um grupo de senhoras aqui, eu vejo a forma como as irmãs estão abraçando as dinâmicas, como estão abraçando os temas, estão vivendo grandes experiências. Isso é saúde para o corpo, porque nós temos o sangue da nova aliança, nós temos o agente que é o Espírito Santo que está agindo no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, obedecendo a sua palavra. Então, hoje nós podemos observar que o pecado tem impedido o homem, tem impedido nós a estarmos em comunhão com Deus. As músicas mundanas, os namoros fora de época, filmes que não agradam ao Senhor, revistas impróprias, baladas, roupas sensuais, tudo isso, uma aplicação maravilhosa. As irmãs vão encontrar nos slides aí. Não deixe de falar isso para os nossos adolescentes, porque muitos estão se perdendo dentro das igrejas, muitos estão se perdendo dentro das nossas casas, embaixo dos nossos próprios narizes, e nós não estamos vendo isso. Então, os irmãos, não deixem de fazer esta aplicação profética. Por quê? Por causa da sensualidade, por causa de baladas, aqueles que se dizem ser cristão e não são, por causa de desenhos impróprios, filmes impróprios, jogos e tudo isso. Então, as irmãs, continue as contribuições, irmãs, eu tenho certeza que as senhoras vão alcançar mais e mais e mais e mais, e vai fazer com que essa aula se torne também inesquecível na vida de cada criança, de cada adolescente, de cada intermediário. Somente através do sangue de Jesus nós teremos o direito de salvação. Precisamos, irmãos, nós precisamos valorizar este sacrifício. O sacrifício do sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho visto isso agora recentemente. Uma senhora, ela esteve na escola bíblica dominical e em casa ela trouxe uma correção para o seu filho por causa de uma mentira, algo simples ali, e ele cometeu uma mentira para ela, e ela pegou, corrigiu ele ali com a vara da correção mesmo,
E quando ela chegou na escola dominical, o irmão que estava dirigindo a escola dominical fez uma oração e ele pediu ao Senhor na oração, que estava orando em favor das classes, para que o Senhor repreendesse do meio das crianças, dos adolescentes e de cada classe a mentira. E quando ele falou essa frase, a irmã ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque ela, com o coração muito partido com aquele acontecimento, e ela vê agora o Senhor respondendo à oração dela, para mostrar para ela que aquilo que ela fez estava dentro do projeto. É a valorização do sacrifício. Não podemos permitir que essas coisas entrem dentro dos nossos lares, tome conta dos corações dos nossos filhos e nós venhamos fazer vista grossa. Amém? Essa é a nossa contribuição. Espere que possa estar ajudando as nossas irmãs aí que têm nos acompanhado no nosso canal. Pedimos aí carecidamente às irmãs, ainda que não são inscritas, que se inscreva, deixe os seus comentários, para que nós possamos estar aqui citando os seus comentários, as experiências que as irmãs estão alcançando. Amém? Um forte abraço, fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.